Queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Se fodeu. Mas, doutor, Pela ordem, meritíssimo juiz. Nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas Tem ele que não ter a tem mais me perguntar absoluta nem me acusar. liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, que ele Não, eu estou me sim, dirigindo à verdadeira meritíssima juíza, não defesa estou técnica falando e com não Vossa informado Excelência, do que estava não abra acontecendo. este diálogo lateral, estou falando com a Eu tenho meritíssima direito de fazer juíza. uma parte, doutor, você não vai me cortar Não também, vou, não. eu estou me dirigindo ao juízo. Eu vou interromper. Vossa Excelência quer substituir o juízo? Não, o Tá, senhor que eu vou está atrapalhando a interromper o condição da áudio audiência, nesse doutor. momento. Se Pois. o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Caralho, o maluco é brabo. Porra! Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. Se fodeu. O senhor se sente Só para apto encerrar, a ser interrogado neste momento, senhor ex-presidente? eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não estou suportando mais. Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira Eu há muito também não tempo, imaginava. eu imaginei então vamos, que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. assim para frente. O apartamento não é seu. Você não tem, sabe? Pois não só eu fui condenado, como inventaram um offshore, sabe, do Panamá, ligado ao Odebrecht para poder trazer para cá. Aí quando trouxeram para cá, descobriram que o offshore tinha comprado o apartamento da Globo e o helicóptero da Globo. Aí simplesmente desapareceu a moça, desapareceu o offshore e ficou o Lulinha aqui. É isso, então eu estou cansado. Eu não sei, sabe, até onde isso vai acontecer, porque é um processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira atrás de mentira, processo de mentira. Vamos seguir nas sabe? perguntas, por E favor, e tudo começou com o PowerPoint. Se o PowerPoint tivesse sido desmentido no ato que ele foi feito, vou dizer uma coisa para você, procurador, que eu não podia dizer. Eu, quando vi o PowerPoint, eu falei para o PT, se fosse presidente do PT, pediria para que todos os filiados do PT no Brasil inteiro
prefeito, abrisse processo contra o Ministério Público para ele provar o senhor está intimidando a acusação assim, senhor presidente. Por favor, então, vamos mudar o tom. O senhor está intimidando, não o senhor está instigando, e o senhor está intimidando a acusação. Eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta, por favor. Eu não estou intimidando. Próxima pergunta. Eu não estou intimidando. Eu só estou apenas contando um fato verídico. O senhor está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e os trabalhos. Se isso aconteceu, o senhor será o responsável. Isso era 3 anos atrás. Se isso aconteceu, o senhor lamentavelmente não fizeram. Excelência, isso não é, na verdade... Ele está instigando os filiados ao partido a tumultuarem e intimidarem o Ministério Público, isso, doutor. Ele falou, eu não vou permitir isso. Veja, a referência feita foi a processo judicial. Eu não acredito que a justiça seja meio para instigar o Ministério Público. Mas tumultuar a justiça, sim. Aí cabe análise judicial. Tumultuar a justiça, ninguém falou, sim. Pois é, mas vamos adiante, faça a pergunta. Eu só insisto no esclarecimento de Vossa Excelência da referência ao processo judicial. Eu não acredito que a justiça fosse ser meio de pressão contra o Ministério Público. Isso dito pela própria justiça é grave. Eu não estou falando que a justiça vai definir, mas você tumultuar a justiça por meio de diversas ações que vocês têm que responder, que você tem que contestar, que você tem que prestar informação, sim, isso é intimidar, porque nos tira do nosso trabalho diário para ter que ficar respondendo intimações, informações e questões que não são pertinentes. Isso não é, primeiro, fato concreto, né, Excelência? Tá, mas ele falou doutora, que ele está instigando doutora, as pessoas prejudicadas recorrerão a quem? Tá. As pessoas prejudicadas recorrerão à justiça, o senhor já foi julgado em primeira instância, já foi julgado em segunda instância, e o seu processo está nos tribunais superiores. E o senhor vai ser julgado pelos tribunais superiores. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Tá. O Ministério Público perguntou se o depoimento do triplex pode ser aproveitado e que ele vai diminuir as perguntas que ele tem que fazer, ou se o senhor quer que refaça, doutor. Não entendi. Se o depoimento que o senhor prestou na ação do triplex pode ser reaproveitado nesta ação, ou se o senhor quer que refaça todas as perguntas, o Ministério Público perguntou. Ele já foi aproveitado uma vez na ação do Instituto Lula. Excelência, essa é uma nova ação penal, então eu acredito que o depoente deve ter oportunidade. Não, eu não estou impedindo ele de falar, eu estou perguntando se a gente pode aproveitar, porque já foi aproveitado na outra. Já foi aproveitado a defesa técnica se opõe a esse aproveitamento. Tá. Por qual motivo, doutor? Porque senão o Ministério Público vai requerer e aí do juiz a defesa técnica se opõe e eu me reservo no direito de não debater com o senhor sobre esta questão. Tá, se o senhor quer requer aproveitamento. O senhor tem alguma coisa que o senhor falou nas outras 2 vezes que o senhor foi ouvido perante esse juiz que o senhor queira corrigir ou reformular a resposta? Eu só quero falar depois Não, eu estou perguntando só se o senhor quer corrigir alguma coisa que o senhor já falou perante esse juízo. Não. Então, vai ser parte desse processo, porque a própria defesa do presidente pôde exercer o contraditório. Se fosse uma defesa que não exerceu o contraditório, tudo bem, mas vai ser usado também. Fique consignado. Sei que havia pagamento de propina nos contratos da Petrobras. O senhor nega saber que existia? Eu nego, eu não acredito. O senhor não acredita? O senhor não acredita, mas assim, o senhor foi lhe dito nos outros depoimentos a quantidade de valores que foram devolvidos por diretores e gerentes da Petrobras relativos à propina, e os valores e contas bloqueadas no exterior de políticos relacionados à propina que foram vinculados ao contrato. Aí é caixa deles, porque na verdade eles ganharam um prêmio. Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Tá. Você rouba, aí depois você faz uma delação e fica com 1/3 do roubo ou 2/3 do roubo. Tá, mas então aconteceu. Eu não sei se aconteceu. Se não houve pagamento de propina, de onde eu quero saber se encontraram o dinheiro do Vacari no exterior. Eu quero saber se encontraram conta do PT no exterior. Por isso, quando aqui um cidadão vem aqui acusado, fazendo delação, que grita, olha, era tudo do caixa do PT, era tudo do caixa do PT, ele está mentindo. Tá. Quando se vincula pagamento no exterior ao publicitário contratado pelo PT, o senhor não vê vinculação numa coisa com a outra? Eu não tenho vinculação numa coisa com a outra. Eu não estou falando que o senhor tem, eu estou falando em relação às propinas que são imputadas ao partido. Veja, se
Mas se o senhor não entendeu a denúncia, eu não posso ficar te explicando toda hora. Então, eu gostaria de falar o seguinte... da premissa de que Vossa Excelência escreve é muito claro. Vossa Excelência não pode chegar a essa conclusão. Senhor Cristiano Zanin, eu não estou chegando a conclusão nenhuma. Eu estou falando do objeto da ação penal, que são obras de reforma, de melhoria do para o Presidente da República, e o Ministério Federal tem que provar isso, eu tenho ciência disso. O senhor não precisa ensinar a padre a rezar a missa. Rapaz, deixa de ignorância, rapaz. Mas vamos lá. Pode concluir, nem o senhor quer ensinar e nem pretendo. E nem fazer considerações sobre... Eu sou a juíza. Nem pretendo. Eu sou a juíza, mas ele falou que não sabe do que está sendo acusado. Eu Nem li a pretendo, denúncia Suzane. e entendi que ele não está sendo acusado nesse processo de ser proprietário. E ele veio aqui dizendo desde o início que ele está sendo acusado. Está e não está, porque se ler a denúncia... Mas não é esse o fato. Se é apontado como fato criminoso. Senhor presidente, eu vou repetir a pergunta. Enquanto a cabeça reflete, que eu vou ao banheiro. A gente aguarda e eu volto e repito a pergunta.